Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai estudar equações do segundo grau, né? Funções do segundo grau. Tá lá na página 41. E eu coloquei alguns pontos aqui pra gente avaliar junto, tá bom? Vamos ver se eu não esqueci de colocar nenhum. Não, só isso mesmo. Gente, essa tabelinha aqui eu coloquei para a gente poder visualizar melhor as equações do segundo grau e os gráficos. Nossa, estou ruim da cabeça já, gente. E os gráficos dessa função do segundo grau. Toda função do segundo grau, de uma maneira geral, ela tem duas raízes, ou seja, é uma função do segundo grau, posso resolver por Bhaskaras. Toda resolução de Bhaskaras, de um modo geral, vai me dar x1 e x2. x1 é uma das raízes, x2 a outra raiz que a gente tem na função do segundo grau, tá? Então, tudo vai depender aqui, gente, de valor de delta e valor de A. Quem é A? Equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, né? Esse 2 ficou feio. Ax² mais bx mais c igual a zero, né? É uma maneira geral aí que a gente tem da equação fundamental do segundo grau. Já sabendo que essa equação vira Bhaskaras e que todo Bhaskaras eu tenho delta, vamos primeiro começando aí por delta. Quando o delta for maior do que zero, ou seja, se delta vale 1, 2, 3, ou talvez um número que tenha raiz inteira, como o 9 e o 16, toda vez que eu tenho um delta maior que zero, a gente sabe que esse delta lá na frente ele vira uma raiz, né? Que a gente primeiro acha o delta, depois a gente acha que b² mais, b menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, segundo passo de Bhaskaras, né? Então esse delta ele vai virar uma raiz. E a gente sabe que dentro dos reais, a raiz quadrada ela tem que ser sempre maior ou igual a zero para ela poder existir. Né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, se esse delta for maior do que zero, eu vou ter valores para x1, valores para x2, certo? Ou seja, eu vou ter duas raízes. E é isso que eu estou falando aqui. x1, x2, x1, x2. E eu tenho outra coisa para olhar. Depois que meu delta já deu maior do que zero, e eu sei que vai dar x1 e x2, eu tenho que saber se essa função é crescente ou decrescente, para eu poder representar ela da maneira correta aqui no gráfico. Considerem, gente, que todos esses eixos aqui, x, é como se eu estivesse nesse gráfico aqui, tá? Ó, x e y e x. Esse daqui é o eixo x, tá? Tenho um y também, só não representei ele aí. Então, tá bom. Sabendo, então, que o meu delta é maior que zero, eu vou ter x1 e x2, eu preciso saber como representar. Será que eu vou representá-lo de uma maneira crescente ou de uma maneira decrescente? É agora que eu vou olhar. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o x². Se o meu x² for positivo, ou seja, o a, que é o número que acompanha ele, for maior do que zero, eu tenho uma parábola crescente. Se o meu x estiver negativo, meu x² estiver negativo, quer dizer que o meu a é menor do que zero, então eu tenho uma parábola decrescente. Como que eu decoro se é crescente? Como que eu decoro a simbologia do crescente e do decrescente? No ano passado, eu falei para o pessoal o seguinte, vocês vão lembrar, a carinha feliz é porque está crescendo, tá? Está crescendo, está feliz. Não está crescendo, fica triste, tá? Tá feliz por quê? Porque é um sorriso. Crescente, sorriso. Decrescente é uma carinha triste. Tudo bem? Vamos decorar assim? Então, se é um sorriso, crescente. É uma carinha triste, tá para baixo, decrescente. Tá feliz, crescente, para cima. Tá triste, para baixo, decrescente. Tá? Falei um monte de vezes, então entra na cabeça de vocês isso. E como que eu coloco esses símbolos de mais e menos? Gente, eu tomo por base esse eixo x. Esse rabinho aqui, essa parte, está para cima de x, crescente. Crescente, ou para cima de x, positivo. Esse outro lado, para cima de x, positivo. E essa partezinha pequena, essa curvinha, está para baixo do eixo x. Então, é menos, tá? Do outro lado, mesma coisa. O rabinho agora está aqui para baixo do eixo x. Então, aqui é menos. Esse lado, menos também. E o meio que subiu é mais, tá bom? Uma revisão, tá, gente?
E agora eu tenho outra situação. E quando o delta, ó, se o a maior do que zero, ou seja, o x² for positivo crescente, x² negativo, ou seja, a menor do que zero, decrescente. Isso aqui não vai mudar, tá? São só as duas maneiras que tem. Delta agora é igual a zero. Se o delta for igual a zero, gente, vamos sempre lembrar de Bhaskaras, tá? Vamos imaginar a equação na nossa cabeça. Se o delta for maior do que zero, eu vou ter um número só para x. Por que eu vou ter um número só para x? Porque se delta dá igual a zero, lá na frente, quando eu colocar aqui menos b mais ou menos raiz de delta, o que determina eu ter duas raízes é eu fazer mais raiz de delta e menos raiz de delta. Agora, mais zero ou menos zero vai dar na mesma. Então, toda vez que eu tiver um delta igual a zero, eu tenho uma raiz só. Eu só tenho um valor para x, tá? Vocês não acreditam, pega volta lá no caderno, na primeira parte, acho que na última parte do capítulo passado, que a gente falou de funções. E olha quando o delta dá igual a zero, que a gente sempre tem uma raiz só. Então, tudo bem. Quando for delta igual a zero, tem uma raiz só. Uma raiz só, ou seja, um valor só para x, um valor só para x. Fechou. E para eu saber se é crescente ou decrescente, da mesma maneira, eu vou olhar na equação geral e ver se o meu x² é positivo ou é negativo. Como que eu represento o mais e o menos? Tá para cima de x, mais. Tá para baixo de x, menos. Sem segredo. E eu tenho a outra hipótese do delta ser menor do que zero. Quando a gente está resolvendo Bhaskaras e o delta dá, sei lá, menos 7, a gente já nem continua, porque a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Dentro dos reais, tá, gente? Tudo isso aqui é dentro dos reais. Como dentro dos reais eu não tenho número negativo, é na raiz quadrada, então a minha parábola crescente ou decrescente não vai encostar no eixo x, tá? Não tem nenhum número x para o qual eu consiga encostar minha parábola no seu eixo, porque é um delta menor do que zero. A minha representação é essa. Vamos entender agora o que é um x do vértice e um y do vértice. Toda equação, gente, eu tenho valores em x e valores em y, né? Para todos os gráficos. Eu dou valores para x e encontro os valores em y, ou vice-versa. Ou seja, gente, para eu ter marcado, sei lá, esse ponto aqui, nesse ponto eu tenho algum valor aqui em x e eu tenho um valor aqui em y, tá? Para todos os pontos dessa parábola eu tenho valores em x e valores em y. Que são as ordenadas, né? Primeiro eu represento x, depois eu represento y. Isso aí, tranquilo. Só que aí, quando eu tenho uma função crescente, presta atenção que isso daqui vai inverter um pouquinho o conceito. Se eu tenho uma função crescente, eu tenho um sorriso, né? Tá crescente, tá feliz, então é crescente. Crescente. Na função crescente, eu tenho um vértice. O que é um vértice? É o maior ou menor valor que essa minha parábola pode assumir. É o biquinho da parábola, tá? Por exemplo, biquinho da parábola, ó, é o valor que está aqui embaixo. Biquinho da parábola, aqui já está em cima. Aqui já está em cima, aqui está embaixo, aqui está embaixo, aqui está em cima. Tá? É bem o biquinho da parábola. E a gente chama esse biquinho de vértice. E as ordenadas desse biquinho, que a gente chama de vértice, a gente não vai chamar só de x e y. A gente vai chamar de x do vértice e y do vértice. Então, aqui eu tenho vértice, então eu vou ter x do vértice e y do vértice. Tá? Até aí tudo bem. Eu tenho fórmula para calcular, gente, o x do vértice e o y do vértice. A fórmula para eu calcular o x do vértice é menos b sobre 2a. E a fórmula para eu calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a. Tranquilo, tá? Uma formulinha. Mas o que é esse x do vértice e y do vértice? O que quer dizer isso? E eu falei que o vértice, falei para vocês que o vértice é o valor máximo ou mínimo que essa minha parábola pode assumir. Quando minha parábola for crescente, eu tenho um valor máximo ou mínimo para esse vértice? É um valor mínimo. Por quê? Porque está aqui embaixo. Então, toda vez que a parábola for crescente, eu tenho um valor mínimo. Eu tenho um valor aqui embaixo para o vértice. Toda vez que minha parábola for decrescente, que eu tenho a carinha triste, eu vou ter um valor máximo para o meu vértice.
Por que valor máximo? Porque o vértice vai ficar lá no alto, tá? Inverter isso daí na cabecinha de vocês. Preciso sempre achar o x do vértice por essa fórmula e o y do vértice por essa fórmula? Não necessariamente. Se eu tenho uma expressão qualquer, tá? Uma expressão, vamos supor, 2x² mais x menos 3 igual a 0. Por exemplo, tá? Uma expressãozinha qualquer. E eu sei que o x do vértice vale... Fiz esse esqueminha, meu x do vértice deu... Dá até pra gente fazer, né? Aqui é A, aqui é B e aqui é C, né? X do vértice, nesse caso, vai ser menos B, menos 1, sobre 2A. Sobre 2 vezes 2, que é igual a menos 1 sobre 4. Esse aqui é meu x do vértice. Para eu fazer o meu y do vértice, eu preciso calcular delta e depois dividir por 4a? Posso fazer dessa maneira, sim. Mas tenho que fazer dessa maneira sempre? Não, a gente sempre vai fazer da maneira que mais... que convém melhor a nossa equação, aos valores que a gente tem, a maneira mais fácil para a gente, tá? Posso jogar nessa fórmula, vou encontrar o y do vértice, ou a gente sabe que é sempre um par ordenado. Se eu encontrar o x do vértice, eu estou encontrando aqui, ó, quanto que está valendo em x. Para eu encontrar quanto está valendo em y do vértice, para eu calcular, eu posso jogar nessa fórmula ou posso substituir todos os x por menos 1/4 e encontrar y. Tranquilo, tá bom? Posso jogar essa fórmula ou posso substituir aqui os valores de x e encontrar o y do vértice. Tranquilo, mesma coisa. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês de teoria. Se for surgindo mais alguma coisa, eu vou falando conforme nós vamos fazendo os exercícios. Inclusive já vai surgir um negócio aqui pra gente. Gente, lembra que eu falei para vocês na equação do primeiro grau que todas as vezes que a reta intercepta o eixo x ou o eixo y, eu tenho uma regrinha? Vou lembrar vocês aqui na equação do primeiro grau. Depois a gente fala na equação do segundo grau como que vai ser. Eu tenho, por exemplo, um valor aqui, um valor aqui. Pronto. Gente, a minha reta ela vai interceptar o eixo x quando y valer 0. A gente falou disso na outra aula. O que é interceptar? É cortar. Ela vai cortar o eixo y, ou seja, interceptar o eixo y quando x valer 0, porque aqui eu tenho um valor para y, é menos 1, por exemplo. E aqui o valor de x é 1, por exemplo, tá? Por exemplo, tá, gente? Eu só quero refrescar a cabeça de vocês. Nesse menos 1, eu tô cortando o eixo y. E y vale quanto? Menos 1. Quanto vale x? 0. Não tenho nenhum valor para x neste ponto aqui. E aqui, onde intercepta o eixo x, quanto vale y? 0, porque o x vale 1, tá? Na equação do segundo grau, vai ser a mesma coisa. Tá? Vai ser a mesma coisa. Quando eu tiver aqui uma parábola, pronto, parábola decrescente, essa daqui. E ela está interceptando o eixo x aonde? Aqui e aqui. Aqui vale 1 e aqui vale 3, tá? Por exemplo, tá, gente? É como se eu desenvolvesse o meu Bhaskaras, x1 vale 1, x2 vale 3. Tem os dois valores aqui. Está interceptando o eixo x. O que é interceptar o eixo x? Interceptar o eixo x é cortar o eixo x. Se está cortando em 1 e 3, quer dizer que para esses valores, y é igual a 0. Por isso que a gente, quando faz um desenvolvimento aqui de Bhaskaras, a gente sempre deixa nesse formato e iguala a 0, para a gente achar onde está interceptando o eixo das abscissas, tá? Só que essa parábola, gente, ela nunca é retinha. Ela é sempre assim, ó. Ela é um negócio assim, ó. É uma coisa que começa do infinito e vai até o infinito. Então, aqui percebam, ó. Vou colocar ela até aqui só. Parece que ela não está cortando o eixo das ordenadas. Parece que ela não chega em y, mas ela chega. Se eu prolongar essa reta, ó, cortou o eixo y em algum ponto. Em que ponto? No ponto onde x vale 0. Se
se eu pegar minha expressão, substituir meu x todo por zero, aonde ela cortar o eixo y vai ser o meu ponto onde x vale zero, tá? É o ponto onde interceptou o eixo y, tá? Não entendeu o que eu falei, gente? Volta para eu falar de novo, tá bom? Que é isso que é bom da aula online. Volta, para até vocês entenderem. Pronto. E quando meu x valer zero, nessa expressãozinha, por exemplo, se o meu x valer zero e eu quiser descobrir quanto vale y, tá? Eu substituo aqui. 2 vezes 0 vai dar 0, mais 0. 0 vai dar menos 3 igual a y. O que isso quer dizer? Que aqui no ponto menos 3 é onde o x vai valer 0. O que esse menos 3 quer dizer? Esse menos 3 a gente chama de ponto independente da minha equação. É o meu ponto independente da equação. Ah, mas o que isso quer dizer, meu ponto independente da equação? Quer dizer que ele é o ponto C. Nosso ponto C é o ponto independente da equação, nunca ouvi falar disso. Por que ele é independente? Porque ele não depende de ninguém. Ele não tem x, ele não tem variável nenhuma com ele, ele é uma constante. Se ele é uma constante, ele é um termo independente. Se ele é um termo independente, quando eu zerar as minhas variáveis, só vai sobrar ele. Então, ó, quando eu tenho aqui um ponto interceptando o eixo y na minha equação do segundo grau, eu já posso saber que esse ponto é o C da minha reta, da minha parábola, da minha equação do segundo grau. Tá bom? Gente, é muita informação, tá? Eu sei. Se quiser, pausa o vídeo, volta do começo para fixar a teoria e aí sim a gente ir para a prática, tá? Bastante informação, vocês vão precisar se dedicar bastante, porque vai cada vez afunilando mais, tá, gente? Vocês estão ficando adultos. Ó, página 46, exercício 17. Dada a função do segundo grau, essa função aqui, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Vou colocar aqui das duas maneiras, pra gente não esquecer. Determine a intersecção do gráfico com o eixo 0y. Gente, o eixo 0y não é que o y é igual a zero. O eixo 0y é onde a minha reta está interceptando o eixo y. Onde a minha reta intercepta o eixo y? Aonde x valer zero. Ele quer saber quanto vale y quando x for igual a zero. Olha lá, o y vai estar lá em 16. Então, a minha representação no plano das ordenadas, x valendo 0 e y valendo 16. É isso aí que ele quer saber, tá? Ó, o ponto é igual, vou colocar P de ponto, tá? Então, o ponto 0y, não é, na verdade, não é nem um zero isso, é um OY, é a origem de y. Origem é que tá aqui, ó. Zero ou O, tanto faz. É só para vocês entenderem. 0y, OY, tanto faz. É o ponto onde esta parábola intercepta... Falei reta? Não sei, mas é parábola, gente. É o ponto onde essa parábola... Por que parábola? Porque é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é parábola, não é reta. O ponto 0y ou OY, tanto faz... É o ponto onde a minha reta... Olha eu falando reta de novo, louca? É onde a minha parábola intercepta o eixo y, ok? E aonde ela intercepta o eixo y? Onde ela corta o eixo y? É onde x valer zero, tá? Então, eu substituí o x por zero e achei o ponto y. Lá na letra B, tá falando a intersecção do gráfico com o eixo 0x, ou OX. Aonde essa reta vai interceptar o eixo x? Ela vai interceptar o eixo x, onde y valer zero. Mesma coisa, gente. Agora eu vou pegar essa expressão e vou igualar a zero. Zero, vou substituir y agora valendo zero, tá? E encontrar quanto vale x. Ou seja, Bhaskaras. Vou encontrar x1, vou encontrar x2. Tá bom? Então, aqui no caso, não coloquei aqui, mas na letra B eu vou ter duas ordenadas. Eu vou ter a ordenada x1, que eu não sei quanto vale, e 0. E a ordenada x2, que eu também não sei quanto vale, e 0. Tá bom? São os dois valores para quando y valer 0.
E o C? O vértice da parábola. Para o vértice, no vértice eu vou ter x do vértice e y no vértice. Não é qualquer x, não é qualquer y. Então, vamos lá. Vamos encontrar primeiro, então, x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, que é igual. Quanto vale b? 10. Então, vou colocar na frente. X do vértice vale menos 10, então menos com menos, mais, né? 10. 2a, 2 vezes 1, 2. 5. E y do vértice é menos delta sobre 4a. Pode encontrar tudo aqui na frente? Pode, mas eu gosto de encontrar o delta aqui sozinho antes, para eu já substituir ele direto ali, tá? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Vou colar aqui, gente, que eu não lembro. Aqui, 36. Menos 36, então, né, deu 36 aqui, mas é menos delta. Então, menos 36 sobre 4 vezes, quanto é a 1? Menos 9. É isso? Sim. Então, vértice, a ordenada do vértice é x primeiro, y depois. Ah, mas eu precisava ter feito x do vértice e y do vértice? Não, gente, eu poderia ter achado x do vértice valendo 5, jogo nessa expressãozinha aqui, ó, tudo onde for x, eu coloco 5 e encontro y, dá no mesmo, tá bom? Mas usem aqui a formulinha pra gente ir treinando ela, né, gente? Pessoal, vou apagar. Não queria apagar tudo, porque é bom pra gente ir consultando, né? Acho que não vai... Bom, não vou apagar tudo, eu vou apagar só esse 17. A gente já faz o 18 aqui. Não tô fazendo todos, tá, gente? Pra vocês conseguirem fazer sozinhos também. 18. Construa o gráfico da... Olha só, gente, agora é para construir o gráfico das funções. Eu vou fazer só a letra A e vocês façam o restante. Y é igual a x quadrado menos 2x menos 15. Para construir o gráfico. Gente, a gente sabe que para qualquer gráfico a gente atribui valores para x e encontra y, né? Tranquilinho, normal. Só que aqui, gente, eu vou querer uma coisa mais específica, tá? Então, o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês encontrem as raízes, tá? Isso vale para os outros também. Vou querer que vocês encontrem o termo independente. Vou querer que vocês encontrem também as ordenadas do vértice, tá? Então tá, vamos por partes então. Raízes. Como que eu encontro as raízes? Eu pego a expressão toda e igualo a 0 e vou por Bhaskaras. Vou já começar por isso. Menos 15 igual a 0. Então, delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac. Deixa eu ver se tem aqui resolução. Não tem. 15 vezes 4 dá 20. Aqui, vou fazer junto com vocês. Delta igual a 64. Aleluia, que a gente gosta de delta que dá número que a gente já sabe a raiz, né? Facilita a vida aí. X igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X1 igual a 10 dividido por 2. Gente, pode fazer passo a passo quem tá acostumado, tá bom? Eu tô fazendo mais direto, mas para vocês conseguirem conferir depois. E x2... menos 6 por 2, menos 3. Será que é isso? Menos 3 e 5, é isso aí. Então, quais são as raízes? x1 igual menos 3 e x2 igual a 5, tá? Eu sempre gosto de colocar x1 como o menor número e x2 como o maior número, tá? Então, aqui eu já vou até inverter, ó. Vou deixar esse como x2 e esse como x1. É coisa minha, tá, gente? Podem fazer como vocês quiserem. Pode deixar esse aqui como x1, outro como x2, não tem problema. Termo independente. O que eu falei para vocês que era o termo independente? Vocês lembram?
Termo independente é o termo que não depende de ninguém, não depende de x. Ele é sozinho, ele é constante. Qual que é o termo independente aqui? Também conhecido como termo C. É o menos 15. Olha ele aqui, ó. Independente ele. Menos 15. E o vértice? Ele é formado pelo x do vértice e y do vértice. Como que eu vou saber? X do vértice menos b sobre 2a. Quanto que é menos b? B vale menos 2, menos b vale 2 sobre 2, igual a 1. Então, eu já sei que é 1, ponto e vírgula. Tem mais alguém. Vou calcular y do vértice. Só que eu acho, como o x deu 1 mesmo, eu vou jogar ele aqui e vou achar o y do vértice dessa maneira. Quem quiser usar a formulinha, pode usar também, aquela fórmula ali. Como a gente já fez um usando a fórmula, esse eu vou fazer substituindo. Y é igual para x valendo 1. Onde for 1, gente, bota no parênteses para não esquecer de trocar sinal quando precisar. Nesse caso não vai precisar, né? Mas vai que uma hora aí precisa. Aqui dá 17, 16, negativo. Vou sempre conferindo aqui, gente. Então aqui esse y, que é o y do vértice. Por que ele é o y do vértice? Porque o x que eu substituí ali não é qualquer x, é o x do vértice, que eu achei ali que vale 1. Então aqui vai ser menos 16. Pronto. Será que é só isso? Ah, tá. Agora ele quer que a gente construa o gráfico. Ai, tô sem espaço, gente. Ó, pausa o vídeo, copia essa parte, tá bom? Eu vou apagar para caber o gráfico. Pronto. Vou colocar o gráfico aqui. Peraí, esse gráfico vai ficar meio grandinho. Pronto. Pronto. Aqui são os valores de x, aqui os valores de y. Aqui é 0. Então tá. Quais valores eu vou precisar para x? Primeira coisa, eu vou precisar do menos 3, vou precisar do 5. Eu quero simetria, tá, gente? Nesse gráfico aqui. Então, aqui eu vou colocar o menos 3, aqui eu vou colocar o 5, ó, no eixo x. Onde mais tem x? Aqui também tem x, que vale 1. Aqui também tem, então, valendo 1. O y eu tenho valendo 16, ó, menos 16. Onde for x é x, onde for y é y, hein, gente? Não vai confundir um com o outro, não. E tenho mais algum valor? Tenho. Gente, o termo independente, lembra que quando eu expliquei aqui para vocês, eu falei que o termo independente é o valor de y quando x valer 0? Quando y vale 0, eu tenho raiz da função, tenho x1, x2. E quando x valer 0, eu tenho termo independente, que é, no caso, menos 15. Menos 15, então, tá aqui. Vou colocar um negócio em colorido para a gente poder entender. Essa daqui, gente, é raiz de função, não é? Então, quer dizer que o x vale 3 e o y vale 0. Saiu da minha Bhaskaras. O x2 também, ele saiu lá da Bhaskaras. Então, x é 5 e y é 0. Esse 15 aqui, ele também tem uma ordenada. Esse menos 15, como eu falei para vocês, ele é um termo independente. Quando x valer 0, y vai valer menos 15. Pronto. E que mais? Ah, esse daqui já está como ordenada mesmo, né? Para ordenada. Vamos colocar todos esses pontos que a gente achou no nosso gráfico. Menos 3 e 0. Menos 3 e 0. Tá aqui no menos 3. Né, gente? Ó, x vale menos 3, y vale 0. Deixo meu pontinho aqui no menos 3. x2, x vale 5, y vale 0. Pontinho aqui no 5. Terceiro ponto. X vale 0 e y vale menos 15. Outro pontinho aqui. E o vértice, que é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Nesse caso, eu vou achar o valor máximo ou o valor mínimo? Vou achar um ponto alto ou um ponto baixo? Vamos pensar. Essa reta essa parábola é uma parábola crescente. A parábola crescente é um sorriso. Onde que está o biquinho? Aqui embaixo. Então, é um ponto mínimo.
vai ficar aqui embaixo. Onde que ele tá? X igual a 1 e Y igual a 16. Tá aqui. Agora vem aquele terror, né, gente? A gente conseguir fazer uma parábola. Mas vocês vão perdoar a tia que tá feia a coisa aqui. Olha só. Aqui e aqui, tá? Faz de conta que ficou maravilhoso. Isso daqui é só para explicar, tá, gente? Então, vocês perdoem. Aqui continua infinito, ali continua infinito. A representação gráfica é essa, tá? Para o B, mesma coisa, eu quero as raízes, o termo independente, o vértice. Raiz, termo independente e vértice. Coloca todos as ordenadas, depois é só jogar no gráfico, tá? 18 é isso. 19. Vou apagar aqui um tanto para pôr para vocês, gente. Peraí.